Brasil de Fato Entrevista. Olá, está no ar mais um BDF Entrevista. Eu sou Igor Carvalho e nesta semana nós recebemos Lúdio Cabral, deputado estadual em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele foi candidato a prefeito nas eleições de 2024 e chegou ao segundo turno das eleições. Lúdio, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por estar aqui, agradeço. Igor, é um prazer, uma honra para mim, tá? À disposição de vocês. Médico sanitarista natural de Goiás, Lúdio teve atuação marcante no movimento estudantil, presidindo a direção nacional executiva dos estudantes de medicina. Foi vereador em Cuiabá por 2 mandatos, entre 2005 e 2012. Candidato a prefeito de Cuiabá em 2012, quando obteve mais de 140 mil votos, e também candidato a governador em 2014, com mais de 470 mil votos. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e reeleito em 2022 para o mesmo cargo. Surpreendeu muita gente o desempenho e alguns pensavam que o senhor seria um candidato novato, e o senhor tem uma longa trajetória na política, uma longa atuação na política. Eu queria, a que o senhor atribui esse desempenho tão positivo nas eleições desse ano em Cuiabá? Igor, assim, primeiro que nós tínhamos uma leitura clara de quais os desafios que a gente teria que enfrentar. O primeiro deles, a resistência ao PT. Ao longo dos últimos anos, foi se consolidando um antipetismo, às vezes até sem base racional nas pessoas. E esse antipetismo é muito forte em Mato Grosso e em Cuiabá. Ele é muito mais forte no interior do estado, mas ele é forte também aqui em Cuiabá. Em 2022, o Lula teve, no primeiro turno, 33% dos votos em Cuiabá e 36% dos votos em Cuiabá, e no segundo turno, 39%. O Bolsonaro fez 61% no segundo turno aqui em Cuiabá. Então, essa era primeiro desafio nosso, entrar em uma disputa já com uma parcela da população resistente ao PT. E nós tínhamos claro que nós precisávamos abrir diálogo com essa parcela da população se quiséssemos vencer as eleições. Então, é um processo de aprendizado que não se deu na campanha, se deu ao longo de toda a minha trajetória, porque mesmo em 2012 já existia um antipetismo na sociedade. Ele não era tão forte como em 2024, mas ele já existia na sociedade. Então, nós procuramos fazer uma campanha ampliando o diálogo com setores resistentes ao PT. E aí eu vou citar 2 setores que são muito importantes. Primeiro, o eleitorado evangélico. Há no eleitorado evangélico uma resistência forte ao PT, por conta da pauta de costumes, né, e da desinformação propagada de forma sistemática pela extrema-direita no nosso país. E nós tínhamos aqui um candidato de extrema-direita disputando as eleições. E um outro público com o qual nós buscamos ampliar o diálogo é a nova classe trabalhadora brasileira, que é diferente da classe trabalhadora das décadas de 80 e 90, que é o trabalhador de aplicativo, que tem na cabeça essa ideia do empreendedorismo, de ter autonomia para definir os seus horários de trabalho, a sua jornada, não é muito ligado a CLT, a ter patrão, a ter chefe, a ter autonomia e oportunidade de crescer a partir do empreendedorismo. Os trabalhadores de aplicativo são a síntese dessa mentalidade nova da classe trabalhadora, e era um público com quem nós tínhamos que dialogar. Mas vai além disso. Vai ao empreendedor que tem um salão de beleza, que tem um espetinho, que tem uma barraca de cachorro-quente, que tem um pequeno comércio, uma pequena mercearia,
que o profissional liberal, porque nós, no período em que o PT governou o país, os 3 primeiros mandatos nossos, nós ampliamos muito a oportunidade de acesso à universidade, então profissionais liberais de variadas áreas querendo empreender e ser donos da própria vida, do próprio futuro. Então, ampliar diálogo com esses públicos. E nós traçamos uma estratégia. Nós precisamos fugir, escapar da armadilha da polarização entre direita e esquerda. Porque a extrema-direita, ela nos aprisiona nessa armadilha. Ela, na verdade, aprisiona toda a população brasileira nessa armadilha com a ideia de nós contra eles, de direita contra a esquerda, do bem contra o mal, e nós nos aprisionamos. Nós, quando eu digo a esquerda, na minha leitura, né, e essa leitura que nós trabalhamos aqui na campanha, foi prisioneira dessa armadilha ao longo dos últimos anos e das últimas eleições. Então nós tínhamos que fugir dessa armadilha. Como? Pautando os problemas da cidade. Então o adversário no segundo turno buscou o tempo todo, ele propagou durante a campanha toda, especialmente no segundo turno, na TV, no rádio, no dia a dia, um antipetismo. Dizendo que iam varrer os petistas de Cuiabá, o Bolsonaro na televisão o tempo todo dizendo que nós temos que varrer o PT, Cuiabá o PT não se cria. Então, assim, estimulando esse antipetismo, com adesivo fora PT, fora PT, fora PT, propagando por meio do WhatsApp, que é uma tática que eles utilizam demais, essa questão do medo na população mais conservadora, o medo nos evangélicos, com a pauta de costume, com aborto, com droga, com ideologia de gênero, com banheiro unissex nas escolas, com pronome neutro, com Venezuela, com essa lógica discursiva, narrativa que a extrema-direita tem. Então nós tínhamos que enfrentar isso. E aí a escolha nossa, vamos pautar os problemas da cidade, trazer o debate para os problemas da cidade. E nós construímos propostas para dialogar com essa parcela da população. Por exemplo, diálogo com o eleitor evangélico. Nós apresentamos uma proposta, Cuiabá tem um déficit de 4.000 vagas em creche. São 4.000 famílias, 4.000 crianças que buscam vaga em creche pública todos os anos e não conseguem ter. Então nós queríamos, já no início do mandato, ampliar vagas em creche. Como fazer isso? Parceria com igrejas católica, evangélica, entidades espíritas, entidades filantrópicas, para, por meio de salas que essas igrejas já tenham disponíveis, de estruturas que elas já tenham disponíveis, que são utilizadas no domingo para estudo bíblico, para catequese, nós pudéssemos fazer parceria, a prefeitura alugar essas estruturas, é lógico que buscar estruturas seguras, com todas as condições adequadas, contratar os profissionais da educação, assegurar o material didático, todas as condições, para que a gente já ofertasse vaga em creche a partir do início do ano letivo. Então, essa era uma proposta objetiva para enfrentar um problema da cidade que dialogava com o eleitor evangélico. Estou te dando um exemplo de propostas que a gente pautou na campanha para ampliar esse diálogo. Claro, ótimo, deputado. Eu concordo com o senhor, acho que para haver a polarização precisa haver dois polos. O PL, o bolsonarismo está no polo da extrema-direita. Não se pode dizer o mesmo do PT, ele não está no polo. Então, para haver a polarização, é necessário que os dois extremos estejam em constante confronto. Temos acordo nisso? Deputado, o senhor falou sobre o seu adversário no segundo turno, o Abílio Brunini, né, deputado federal pelo PL, deputado federal por Mato Grosso, que eu considero uma das figuras mais caricatas e abjetas do Congresso Nacional, um sujeito que inclusive é alvo de troça entre os seus pares no Congresso Nacional. Quem frequenta ali ou conversa com outros deputados sabe disso. Ele é frequentemente alvo de gracejos pela postura, pela forma como conduz o seu mandato. Queria saber, e é importante lembrar que ele venceu por pouco, numa cidade onde o Bolsonaro teve uma larga vitória e onde ele contou com a presença constante do Bolsonaro. O que o senhor espera da gestão de Abílio Brunini para Cuiabá nos próximos 4 anos, deputado? Bom, Igor, eu procuro fazer essa leitura com o máximo de
de serenidade por ter disputado a eleição, né? Nós acabamos de sair da disputa das eleições e ele foi o candidato vitorioso. Depois a gente pode, inclusive, analisar mais sobre como foi o processo eleitoral, porque nós enfrentamos uma primeira barreira no primeiro turno e depois essa disputa no segundo turno, em que ele pautou a polarização, o antipetismo, e nós os problemas da cidade, buscando dialogar com uma parcela mais ampla da população. Fomos bem-sucedidos, né, porque nós alcançamos mais de 46% dos votos. A pesquisa da Atlas, as duas pesquisas que a Atlas fez aqui no segundo turno, na primeira nós tínhamos 12% do eleitorado do Bolsonaro. Na segunda, nós tínhamos 18% do eleitorado do Bolsonaro. Então, isso se refletiu no resultado. Se considerar 2022, a extrema-direita sai de 61% para 53%, e nós crescemos de 39% para mais de 46%. Faltou 3,5 pontos percentuais para que a gente chegasse aos 50% mais um para vencer as eleições. Por isso, o resultado para nós foi uma vitória política, porque nós demos conta desse desafio de ampliar diálogo com outros setores, alargar a nossa base. E a própria população, agora para falar do mandato, da expectativa do mandato que o Abílio fará em Cuiabá, a própria população tinha essa leitura das fragilidades dele. Primeiro, esse temperamento para o conflito, para a confusão, a dificuldade de dialogar com quem pensa diferente, a dificuldade de construir consenso, essa cabeça muito contaminada pelo pensamento da extrema direita, imaturidade política, porque que foi a trajetória dele? Um mandato como vereador, em que ele criou muita confusão, chegou a ser cassado durante o período em que foi vereador, não conseguiu aprovar uma lei sequer quando foi vereador em Cuiabá, e esse 1 ano e 10 meses como deputado federal, em que ele virou esse personagem caricato lá na Câmara dos Deputados. Ele mesmo se autodenominando como bobo da corte em vários pronunciamentos que ele fez lá na Câmara dos Deputados. Olha, esse perfil não é um perfil de quem está preparado para exercer um cargo no Executivo. Até porque Cuiabá sofreu muito nos últimos anos, Igor, com a disputa política entre o governador do estado e o prefeito. Foram adversários viscerais, e isso prejudicou muito a população da cidade. Principalmente na saúde, que é a área onde eu atuo. A saúde é o principal problema da cidade hoje. Então a população de Cuiabá tinha essa preocupação: olha, nós não podemos continuar no conflito e na briga política. Cuiabá não pode, não merece mais. Nós precisamos de um prefeito que tenha a capacidade de unir a sociedade, unir a população, de construir uma relação de diálogo, de respeito com o governo do estado, com o governo federal, e o nosso adversário xingando o tempo todo o presidente da República, estimulando essa divisão e o conflito. Então, assim, me preocupa muito qual será o perfil do mandato que ele irá exercer. No pós-eleitoral, o comportamento dele tem sido contraditório. De um lado, aqui, nas entrevistas que tem dado, tem falado, olha, que vai governar para toda a população, que vai procurar estabelecer uma relação equilibrada, mas, ao mesmo tempo, ele voltou à Câmara dos Deputados na semana seguinte, e o discurso dele na Câmara dos Deputados foi um discurso, mais uma vez, de PT não se cria em Cuiabá, nós vamos voltar ao poder em 2026, muito ainda, um discurso muito contaminado pela ideia da divisão, pela ideia da polarização. Então, a gente precisa saber qual será, de fato, o perfil que ele irá implementar. Na minha avaliação, ele não deixará de ser quem é, porque está na identidade política dele. E eu, sinceramente, temo pela nossa cidade, temo pelo que pode acontecer com a nossa população se a gente tiver, por exemplo, um prefeito que governe em conflito com o governo federal.
Cuiabá tem muitos problemas e para superar esses problemas precisa de recursos do governo federal. A situação financeira da prefeitura é uma situação grave, delicada. Então a gente precisa de recursos do governo federal para fazer novos investimentos. Então ele propôs asfaltar 100% da cidade. Precisa de quase R$ 1 bilhão para dar conta disso. Propôs construir 10 mil casas populares. Precisa de mais de R$ 1 bilhão para dar conta disso. Onde vai buscar esse recurso? É só do governo federal que tem. A saúde tem problemas sérios. Nós precisamos de recursos do governo federal para melhorar a saúde aqui em Cuiabá. Então, eu espero, sinceramente, pelo bem da população, que ele alcance a maturidade necessária para buscar essa relação de respeito e de diálogo pelo bem da nossa cidade. Mas não é o perfil, infelizmente, dele. E o resultado da eleição, assim, eu encontro pessoas o tempo todo, né, durante e depois das eleições. Essa resistência ao PT, ela foi, no final das contas, o que impediu a nossa vitória aqui em Cuiabá, porque muita gente dizia, olha, Lúdio, está muito claro que você é o candidato mais preparado, que você é o melhor para Cuiabá, mas você é do PT, então a gente não vota no PT. Então isso eu ouvi demais também na eleição, ao mesmo tempo que eu ouvi as pessoas dizendo, Lúdio, eu não gosto do PT, mas eu vou votar em você. Sobre isso, nós vamos entrar no segundo bloco. Nós vou encerrando esse primeiro bloco. Estou com Lúdio Cabral, deputado estadual pelo Mato Grosso e ex-candidato à prefeitura de Cuiabá. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do BDF Entrevista dessa semana, muito especial, recebendo hoje Lúdio Cabral, deputado estadual e ex-candidato a prefeito de Cuiabá. Lúdio, nesse bloco eu queria entrar um pouco mais na sua campanha. Causou alguma estranheza na militância petista pelo país, talvez não em Cuiabá, porque aí o partido e a base social do partido já o conhecem. Algumas declarações que o senhor deu, especialmente no segundo turno, marcando ideologicamente a posição do senhor sobre algumas pautas, como se diz, pautas de costume. Então, para quem nos assiste ficar na mesma página, o senhor disse em uma entrevista, vou abrir aspas aqui, sou médico, fiz um juramento de proteger a vida desde a sua concepção. Em seguida, o senhor afirma ser contra a liberação das drogas e contra o debate de ideologia de gênero nas escolas, linguagem neutra nas escolas. Esse discurso foi classificado por alguns setores da mídia, Lúdio, você deve ter acompanhado os jornais nacionais, como uma manipulação de discurso para ganhar vantagem eleitoral na disputa em uma cidade que é tida e manifesta o seu conservadorismo no voto já há algumas eleições. O que tem de verdade nesse discurso, na tua trajetória e o que você pensa? Bom, Igor, primeiro que essas posições são posições minhas, são posições pessoais do Lúdio, cidadão, que, é lógico, exerce mandato, que disputa eleição, que tem consciência do respeito que precisa ter a todos os temas, a todas as parcelas da população. Eu já enfrentei esse tema, por exemplo, nas eleições de 2012. Em 2012 eu fui candidato a prefeito e da mesma forma fui atacado por conta dessas pautas de costume. Não havia tanta força esse debate em 2012 como há hoje. E como eu disse no início, nós procuramos pautar a eleição pelos temas da cidade. A nossa pauta central foram os temas da cidade. Agora, nós tínhamos que responder aos ataques que o adversário fez contra nós, trazendo esses temas. O PT é a favor do aborto, o PT é a favor da droga, o PT é a favor de banheiro unissex nas escolas, de ideologia de gênero, disso, daquilo. As fake news tradicionais que a extrema-direita propaga para gerar medo na população, especialmente
no eleitor mais conservador, especialmente no eleitor cristão, no eleitor evangélico. Então, eu abri o segundo turno já colocando claramente qual era a minha posição em relação a esses temas. São posições que eu debato no PT, são temas sérios, que precisam ser debatidos no cotidiano, ao longo do tempo, especialmente lá no Congresso Nacional. Não são temas que podem ser tratados de forma irresponsável em uma campanha, como o adversário trouxe, para amedrontar uma parcela da população e afastá-la de mim. Então, eu tive que, já no início do segundo turno, me posicionar sobre esses temas. E fiz isso já no início do segundo turno das eleições, porque antes do segundo turno, na última semana do primeiro turno, ele já começou a trazer essas pautas, porque havia um cenário curioso no primeiro turno, viu, Igor? O primeiro turno, o candidato favorito não era nem eu nem ele. O candidato favorito era o Eduardo Botelho, que é presidente da Assembleia, é do União Brasil, e era apoiado pelo governador do estado e tinha um arco de alianças de mais de 13 partidos. Algumas pesquisas apontavam, inclusive, a possibilidade dele vencer as eleições no primeiro turno, e eu e o Abílio disputávamos a segunda posição ali colados, 21, 22, 23%. Então a disputa era essa disputa no primeiro turno. E no final do primeiro turno, ele já trouxe essa pauta de costumes com receio de que não fosse para o segundo turno. E eu já percebendo isso, bom, nós temos que abrir o segundo turno já fazendo essa vacina, deixando muito claro qual é a posição do Lula em relação a esses temas, que são temas sérios que precisam ser debatidos no lugar certo, que não é a disputa da prefeitura. E, por exemplo, o que eu quero nas escolas é merenda de qualidade, é atendimento à saúde para as crianças, o que eu quero é ampliar a vaga em creche, eu vou ampliar a vaga em creche fazendo parceria com igrejas, então não tem sentido esse debate de ideologia de gênero na eleição municipal. Até porque ideologia de gênero, né, deputado? Ideologia de gênero é um conceito absolutamente abstrato, é algo que nasceu na cabeça da extrema-direita e nunca houve um debate sobre ideologia de gênero, nem sequer uma formalização sobre o que seja ideologia de gênero. Só que, assim, eu concordo integralmente com você, é um debate abstrato, é um medo, é um fantasma que foi colocado na cabeça de uma parcela da população. E nós temos que dialogar com a parcela da população que tem esse fantasma. E aí não pode ter ruído, entendeu? Olha, eu sou contra isso em escola, não tem sentido isso em escola. Porque se a gente relativiza o debate, a gente já perdeu a disputa de narrativa. Porque, tá vendo? Olha lá, ele realmente... Porque se eu digo, olha, esse é um tema abstrato, esse é um tema que não tem sentido nenhum, o adversário já vem, olha, lá, tá vendo? Ele vai levar banheiro unissex para as escolas, vai derrubar a parede dos banheiros para ter banheiro unissex para meninos e meninas na escola. Então você tem que quebrar isso de cara. Olha, sou contra isso, o que eu quero na escola é merenda de qualidade, é atendimento à saúde, é professor valorizado, é as condições de estrutura para as crianças terem a educação formal de qualidade que a gente precisa ter, para tentar vencer essa narrativa que provoca medo nas pessoas. E eu acho, Igor, que a esquerda precisa amadurecer como enfrentar a extrema-direita nesses temas. Porque, às vezes, a gente, ao enfrentar isso, a gente acaba justificando o discurso deles, entendeu? E dando argumento para que eles continuem espalhando a narrativa de desinformação, a narrativa falsa, que eles propagam com essa parcela da população que já tem uma resistência prévia a nós. Por outro lado, há uma tarefa que nós temos no PT, que é de buscar retomar o trabalho de base. Sobre isso, eu tenho uma pergunta específica para o senhor. Eu queria só, para a gente amarrar esse assunto, eu queria saber, porque essas posições, deputado, entendo que são posições genuínas do senhor, não foi um discurso construído para ganhar alguma vantagem eleitoral, mas o senhor deve concordar comigo que essas posições, elas são contraditórias em relação ao que o PT tem construído nacionalmente. Eu imagino também,
logo saberemos, se o senhor assim nos permitir, que o senhor deva ter ambições de ampliar o seu mandato para algum cargo federal. E o senhor pode chegar a esse debate, por exemplo, na Câmara dos Deputados com a bancada do PT ou ao Senado. Acho que o senhor sai fortalecido, sai muito maior dessa eleição. Eu não sei quais são as pretensões do senhor, mas se tiver um mandato nacionalizado, seja como senador, como deputado federal, o senhor vai enfrentar esse debate nacionalmente dentro de um partido que constrói posições antagônicas a essa. Como o senhor pretende lidar com isso dentro da estrutura do partido? Bom, Igor, primeiro, que na minha opinião, esses temas não podem ter a centralidade do debate e da atuação partidária. São temas sérios, que precisam ser debatidos pela sociedade civil, mais do que pelos partidos, por pesquisadores, por estudiosos, por profissionais, por parlamentares, de forma séria, responsável, sem qualquer tipo de contágio negativo, que seja eleitoral, que seja de desinformação. Então, esse debate tem um lugar. Esse lugar não é o centro da atuação partidária. Se a gente trabalhar com a expectativa de que esses temas sejam temas da centralidade da atuação partidária, esquece. Porque nós vivemos uma sociedade que é conservadora. E, portanto, o que nós temos é que pautar outros temas como os temas centrais da vida da nossa população. É lógico que em qualquer partido, as pessoas, os coletivos têm o direito de se organizar, de se articular, de pautar determinados temas, e o que vale para a pauta do aborto, vale para a pauta das drogas, são temas que têm o seu lugar de respeito, de centralidade, de importância, e que precisam ser debatidos com profundidade, com seriedade. Agora, a atuação partidária ela é mais do que isso, porque os problemas concretos da população são outros. Os problemas concretos que a população vive hoje, ela quer ter oportunidade de crescer, ela quer ter renda digna, ela quer viver com tranquilidade, ela quer segurança, ela quer que os filhos estudem em boas escolas, elas querem progredir, querem entrar na universidade, ela quer ter alimento de qualidade, o trabalhador quer ter o seu direito assegurado, ter um salário digno, com a carteira assinada, o empreendedor quer ter a oportunidade de empreender. Então, acho que são essas pautas da vida cotidiana das pessoas, é como a gente melhora o atendimento à saúde da população, como a gente assegura vaga em creche, como a gente faz a economia se desenvolver, como a gente enfrenta a pauta climática que precisa ser enfrentada. Então, assim, na minha opinião, são esses temas que têm que ter a centralidade da atuação partidária. São esses temas que têm que ser pautados, por exemplo, nas eleições de 2026. Tem que ser pautados pelo nosso governo nos 2 anos que nós temos pela frente de governo para nos preparar para a disputa de 2026. Portanto, o lugar da pauta de costume é um lugar específico que não pode estar no centro do debate, na minha opinião. Legal. Deputado, ainda nessa seara, abriu o desempenho do PT na eleição, que foi um desempenho, nacionalmente um desempenho ruim, abriu um debate dentro do partido. Temos muitas posições hoje, como as do senhor dentro do PT, que defendem um deslocamento do debate mais para o centro e defendem que o PT encare de outra forma esses temas de pautas de costume. Abertamente esse discurso tem feito, a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, se posicionou, o ministro Alexandre Padilha também, Washington Quaquá, prefeito eleito de Maricá. Algumas das figuras do partido têm se posicionado publicamente sobre o deslocamento do discurso do PT. Como o senhor tem visto esse debate? Como o senhor acha que o partido deve fazer esse debate? E se o senhor acredita que, de fato, o PT deve abandonar ideologicamente um lugar que ocupa no espectro da política e se deslocar mais ao centro? Não, o PT é um partido de esquerda,
o que ele precisa é atualizar o seu programa. Mas o PT é um partido de esquerda. Disputa de eleição é uma questão estratégica e tática. E nós temos um cenário no Brasil que, na minha opinião, nós precisamos nos organizar para buscar fazer uma disputa com uma frente ampla, com partidos de centro e com partidos de centro-direita ao nosso lado. Isso não significa deslocar o PT para o centro, na minha opinião. Isso significa ampliar diálogo com setores com os quais nós precisamos dialogar, para que a gente alcance uma posição de força política e eleitoral para enfrentar a extrema-direita em 2026, porque a extrema-direita vem forte em 2026 para disputar as eleições. Agora, o PT é um partido de esquerda e, na minha opinião, precisa recuperar práticas da esquerda, de como nós nascemos. Nós nascemos no trabalho de base. Nós nascemos nas comunidades eclesiais de base, nós nascemos nas universidades, nos sindicatos, nas periferias, lidando com problemas concretos da população, com a carestia na década de 70, com a falta de acesso à saúde na década de 70, com a necessidade de buscar retomar a democracia no nosso país. Então, o que, na minha opinião, nós precisamos é recuperar essa identidade de esquerda que o PT tem, que é de ir ao encontro da população, ocupar os territórios e dialogar com essa classe trabalhadora nova que vive no nosso país e nas nossas cidades. Dialogar com as igrejas evangélicas, dialogar com essa parcela da classe trabalhadora que quer crescer na vida de uma outra forma, não é o emprego com carteira assinada. Tem gente que ainda quer isso, a gente tem que continuar lutando por isso. Mas tem gente que quer ir além disso. Então, retomar o trabalho de base, retomar a nossa presença na base da sociedade para atualizar o nosso programa, para atualizar um programa de esquerda, e não deslocar o nosso programa para o centro. O lugar do PT é na esquerda. E eu defendo isso com muita clareza. Mesmo a pauta de costumes, Igor, mesmo quem defende avanço nessa pauta, se nós não formos para o território, ao encontro das pessoas, dialogar com as pessoas, não haverá avanço nisso. Porque a ideologia do medo propagada pela extrema-direita continuará alcançando uma parcela importante da população. Por exemplo, o debate da utilização medicinal da cannabis. É um debate importante. Eu apresentei um projeto de lei, nós aprovamos uma lei aqui no Estado, para que o SUS, em Mato Grosso, seja obrigado a fornecer medicamentos à base de canabidiol. Agora, como é que essa questão chega à população trabalhadora, ao público evangélico, no cotidiano da vida? Pode chegar de uma forma positiva e pode chegar de uma forma negativa. A forma negativa é mais fácil chegar porque ela é a propagação do medo nas pessoas. Eu tenho que estar lá na comunidade, eu tenho que estar dialogando com essa pessoa para poder, no diálogo com ela, na dialética, fazer com que a sociedade avance, inclusive nessa pauta de costumes. Tem muito eleitor evangélico, Igor, é impressionante, que eu encontrei agora na campanha, que eu encontro no dia a dia, antes da campanha. Olha, Lúdio, eu não te conhecia, não sabia que você era uma pessoa normal como eu tinha medo, o Lúdio do PT, esse pessoal do PT é perigoso. Não, você é uma pessoa normal como a gente. Você é pai, você tem criança, você pega seus filhos no colo, você leva seu filho para a igreja, você vai para o parque com a sua família, você vem para uma atividade na comunicação, uma pessoa normal. Você não é essa pessoa que, às vezes, o lado de lá faz a gente ter medo, por ser do PT, né? PT, Foro de São Paulo, Venezuela. Hoje eu fui dar uma entrevista numa rádio, e aí uma senhora mandou uma mensagem na rádio, dizendo: olha, eu gosto muito do Lúdio, o Lúdio é muito bom, só que ele é do PT, o PT é esse pessoal do Foro de São Paulo, esse pessoal de Venezuela. Sabe o que é Foro de São Paulo na ordem do dia? O que é Venezuela na ordem do dia da vida concreta das pessoas daqui em Cuiabá, sabe? Só que elas são contaminadas por esse medo
esse medo Claro. do fantasma, entendeu? A política é fascinante, Lúdio. A política é fascinante e é impressionante como as pessoas acham que um tema como Venezuela tem que entrar numa disputa para a prefeitura, como se o Lúdio estivesse disputando a capital, a Caracas, a prefeitura Igor, de na Caracas. convenção, Igor, na convenção. Eu saí da convenção, eu cheguei na convenção, a primeira pergunta que eu tive que responder na convenção é qual era a minha posição sobre as eleições na Venezuela. Ô, Lúdio, eu Quando preciso eu cheguei na encerrar. convenção, você falou, oh, meu Deus do céu. Eu preciso encerrar esse segundo bloco. Nosso tempo foi esgotado aqui. O papo tá muito bom, o papo tá muito agradável. Voltamos em breve. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do BDF Entrevista dessa semana. Hoje uma conversa muito legal, muito agradável com Lúdio Cabral, deputado estadual e candidato a prefeito de Cuiabá nas eleições de 2024. Lúdio, eu queria começar esse bloco te fazendo uma pergunta sobre o envolvimento do presidente Lula na sua candidatura em Cuiabá. Alguns petistas acreditam, alguns analistas, perdão, acreditam que talvez um envolvimento do presidente conseguisse levar a sua candidatura, talvez ganhar alguns pontos. Porém, eu já ouvi de petistas do Mato Grosso mesmo, de que talvez o envolvimento do presidente Lula pudesse prejudicar justamente pelo alto índice de antipetismo em Cuiabá, no Mato Grosso de forma geral. Qual lado está certo nessa análise, Lúdio? Na verdade, assim, eu não sei te dizer qual lado está certo. Eu vou te dizer qual é a avaliação que nós fizemos aqui em Cuiabá. Primeiro, de um lado, era muito importante apresentar para a população a necessidade de eu, como prefeito, fortalecer as parcerias com o governo federal. Porque para dar conta de cumprir os compromissos que estavam no nosso plano de governo, nós iríamos precisar de recursos. Cuiabá vive uma crise financeira, então nós tínhamos que buscar recursos em todos os ministérios do governo federal. Teríamos que ter diálogo com o presidente da República, com o presidente Lula, e o governo federal de portas abertas para Cuiabá, para nos ajudar. Então nós tínhamos que transmitir essa mensagem. De outro lado, nós precisávamos escapar da armadilha da polarização trazida pelo adversário, que colocava no centro do debate Bolsonaro e Lula. Querendo ou não, o símbolo Lula traz de volta o debate da polarização que foi em 2022, com o Bolsonaro. E aí isso fortaleceria a agenda da extrema-direita aqui em Cuiabá. Você consegue entender a linha tênue que é tratar essas duas questões? Então era difícil fazer isso no dia a dia. Era muito difícil lidar com essa situação ao longo do dia a dia. Mas, por exemplo, nós fizemos muita nós fizemos algumas quali durante a campanha. E as quali mostravam que a presença do Lula reforçava a polarização. Por outro lado, a presença do governo federal fortalecia o nosso propósito. Então era muito difícil comunicar isso. Agora tem uma outra coisa, que foi uma escolha que eu pessoalmente fiz, e é lógico, toda escolha ela é uma escolha arriscada. Qual foi a escolha? Tradicionalmente, como é que se comportaria uma candidatura do PT em uma capital aqui em Cuiabá? Bom, o Lula teve 39% dos votos no segundo turno, né? Teve 36% no primeiro turno. Então nós temos que no primeiro turno buscar esse eleitor, o eleitor que votou no Lula em 2022, para chegar ao segundo turno. E aí depois do segundo turno buscar ampliar o eleitorado. Eu fiz uma escolha diferente. Eu quero ganhar as eleições. E não dá tempo no segundo turno de você fazer essa ampliação em 3 semanas. Se você, no primeiro turno, ao longo de quase 2 meses, reforçar o vínculo apenas com uma parcela do eleitorado. Então, nós fizemos a escolha de já
desde o primeiro turno, buscar o diálogo com o eleitorado mais amplo. Era um risco, porque eu escolhi, olha, eu vou buscar o eleitor do PT, mas eu vou buscar o eleitor que tem resistência ao PT. Tanto que nós colocamos, esse eleitor eu encontro ele todo dia na campanha. Não era uma, duas, três pessoas, não, eram várias pessoas. Lúdio, ó, eu gosto de você, mas eu não gosto do PT. Lúdio, eu não voto em você por causa do PT. Sabe, era todo dia encontrando esse tipo de situação. Então nós trouxemos isso para a campanha. Nós colocamos, tem inclusive um personagem, um taxista, que dizia, olha, Lúdio, eu vou votar em você, mas eu não sou do PT. E isso nos permitiu alcançar esse eleitorado crítico ao PT, porque eu soube valorizar esse voto. Olha, esse voto é um voto crítico, é um voto consciente, é um voto que diz, Lúdio, você é o melhor para Cuiabá, o seu programa de governo é o melhor para Cuiabá, mas eu não gosto muito do seu partido. Não dá tempo para eu dialogar numa campanha sobre por que não gosta, então, pera lá, vamos sentar, vamos conversar a respeito disso. Esse diálogo eu tenho que fazer no cotidiano, ao longo de 4 anos, não é na campanha. No diálogo eu tenho, olha, então tá, você é um voto crítico, eu vou saber respeitar o seu voto e eu vou procurar honrar com o trabalho que eu fizer como prefeito. Então eu procurei já alargar no primeiro turno isso. Sofri muita crítica. Lúdio, tá errada essa tática, tá errada essa estratégia que vocês estão usando, vocês precisam consolidar o voto que votou no Lula no primeiro turno. Eu não. Eu já quero no primeiro turno buscar um eleitor mais amplo. Porque não tem sentido você fazer um movimento no primeiro turno e depois um outro no segundo. Tem que ser o mesmo movimento durante toda a campanha. E, assim, eu poderia estar sendo metralhado hoje, né, assim, criticado demais por não ter chegado ao segundo turno ao ter feito essa escolha. E nós fomos para o segundo turno, Igor, por 1.742 votos, por meio ponto percentual. Nós fomos para o segundo turno. Então a história poderia ter sido outra, entendeu? Mas aí o que acontece? Quando a gente vai para o segundo turno, o que todo mundo esperava? Bom, a eleição vai ser polarizada, a primeira pesquisa que sair é a diferença entre o Lúdio vai estar atrás mais de 20 pontos. Quando sai a primeira pesquisa, eu estou 6 pontos atrás apenas. Então, assim, a gente teve aquele salto do primeiro para o segundo turno, que foi resultado do diálogo que a gente já fez no primeiro turno, da semente que a gente plantou no primeiro turno, ela brotou no segundo turno com muito mais tranquilidade, com muito mais força. E por isso a gente fez essa disputa tão parelha ao longo do segundo turno. Por isso a gente foi essa surpresa na eleição. Deputado, agora vou sair um pouco, parar de falar um pouco com o candidato à Prefeitura de Cuiabá e falar um pouquinho com o deputado do Mato Grosso. O processo de avanço do agronegócio, principalmente a exploração de soja e gado na região centro-oeste, tem preocupado, não de hoje, há mais de uma década, ambientalistas de todo o país, justamente por um receio de que possa levar a um processo de desertificação, o que traria problemas seríssimos como escassez de água, entre outros. Que reflexão, para além do Centro-Oeste, o Mato Grosso é um destaque negativo nesse processo. Os índices mostram isso. A produção e a emissão de gases poluentes no Mato Grosso, talvez seja o Estado, não tenha aqui na mão essa informação. É o primeiro ou o segundo do país? É o primeiro ou o segundo. É o primeiro ou o segundo. Que reflexão o mandato do senhor no Mato Grosso faz sobre esse processo que avança e que galopa no Mato Grosso de avanço do agronegócio? Igor, assim, ó, esse tema tem sido um tema central no meu mandato desde 2019. Porque, assim, Mato Grosso está num pedaço do planeta que é muito especial. Nós temos 3 biomas no nosso território. Nós temos Pantanal, que é 7%, nós temos Cerrado, que é 43%, e nós temos Amazônia, que é 50% do nosso território. Nós temos no Planalto Central de Mato Grosso um divisor de águas, e as nascentes de rios importantes da Bacia Amazônica e da Bacia do Prata. Então nós temos uma riqueza de biodiversidade sem precedentes. Por outro lado, é aqui que avança esse modelo de exploração econômica, que é baseado na monocultura,
no veneno e na destruição da biodiversidade e na produção da escassez da água. Nós estamos na transição entre Cerrado e Amazônia. Essa metade do território de Mato Grosso, que é a Amazônia, é uma Amazônia própria de Mato Grosso. Ela é diferente da Amazônia lá do estado do Amazonas, porque é uma Amazônia que tem essa transição, essa intersecção com o Cerrado, com a biodiversidade própria. Então, esse modelo de exploração econômica que tem Mato Grosso, que concentra renda, que concentra riqueza, que cria injustiça tributária, ou seja, agrotóxico não paga imposto, e Mato Grosso é o estado que mais consome agrotóxico do país. As águas do nosso estado estão todas contaminadas por agrotóxicos. Então, assim, esses temas têm sido temas centrais na minha atuação como deputado estadual. E nós precisamos, assim, Mato Grosso é uma síntese, sabe, dessa contradição. De um lado, essa localização especial, né, e essa riqueza que nós temos, que são os biomas, a biodiversidade e a água. Nós temos os rios mais belos do Brasil, Igor. E, de outro lado, esse modelo de exploração econômica baseado na produção e exportação de commodities. Os grãos, mas é também ouro, minério, e é também, por exemplo, as hidrelétricas para fornecer energia para esse modelo de exploração econômica, as PCHs e tudo. Isso traz um dano ambiental severo. Nós estamos agora, essa semana, vivendo um debate lá na Assembleia, e, infelizmente, a Assembleia é palco do avanço de mudanças legislativas que são muito nocivas para o meio ambiente e para a natureza. Essa semana, agora, a gente está vivendo um debate de um projeto de lei complementar que foi encaminhado pelo governo e emendado pelos deputados que representam setores econômicos aqui do Estado, para permitir, por exemplo, que nessa área de transição, cerrado-floresta, a floresta ser considerada cerrado e, com isso, as propriedades privadas terem a permissão para desmatar mais. Porque a gente sabe que onde é floresta, o limite de desmatamento numa propriedade privada é de 20%. 80% tem que ser preservada como área de reserva legal. No Cerrado, aqui na Amazônia Legal, esse limite é de 35% de preservação. Então, pode-se desmatar 65% das propriedades. Então, se houver essa mudança na legislação aqui, que está em debate agora na Assembleia, Mato Grosso corre o risco de perder 5.200.000 hectares de vegetação nativa de floresta, que passaria a ser considerada como cerrada e que, portanto, poderia ser desmatada. Então, essa é uma pauta central na minha atuação aqui como deputado ao longo desses anos. Mas, dando uma olhada, deputado, justamente nos projetos que vêm sendo votados, analisados e aprovados na Assembleia, agora no último dia 24 de outubro, o governo do Mato Grosso sancionou o projeto de lei 12.709, que penaliza as empresas que aderirem à moratória da soja, que é um projeto muito importante, porque ele vai cooperar para que o Brasil avance no seu projeto de desmatamento zero, na sua meta de desmatamento zero. Porém, o senhor e o também deputado do PT, Valdir Barranco, se abstiveram de votar nessa matéria. Por quê? Primeiro que nós entendíamos que esse era um debate que precisava ser mais aprofundado. Ele veio à tona exatamente nesse período eleitoral. Houve algumas tentativas de aprovar medidas nocivas para o meio ambiente nesse período. Algumas a gente conseguiu segurar e outras não. E há uma ação judicial que o próprio PT propôs, a direção estadual, e o Barranco é o presidente estadual do PT, tratando dessa pauta e que está tramitando aqui no Poder Judiciário Estadual, no âmbito do Tribunal de Justiça, relacionado exatamente a esse tema, porque ele já foi tratado em uma outra legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Tá certo, deputado. Para encaminharmos para o final, infelizmente está acabando, o papo está ótimo. Eu queria saber um pouco do futuro. O senhor sai fortalecido das urnas em 2024, com projeção nacional. O que nós podemos esperar? Qual o próximo passo para 2026? Igor, outra coisa, essa versão que foi aprovada,
acabou sendo uma versão menos pior do que outras versões desse projeto da moratória. E tem esse outro detalhe também que a gente conseguiu, principalmente o Barranco, conseguiu articular nas comissões essas mudanças também no conteúdo desse projeto, que ele é muito mais nocivo. Bom, mas voltando então à sua pergunta, Igor, assim, ó, o que na minha avaliação é a minha tarefa agora? Primeiro, manter o meu trabalho como deputado estadual, lógico que um trabalho agora fortalecido, com a responsabilidade ampliada, então me dedicar ao mandato de deputado estadual e contribuir para que a gente, aqui em Mato Grosso e nacionalmente, nós nos preparemos para a disputa de 2026, que será uma disputa muito difícil, uma disputa muito pesada com a extrema-direita. Tanto o PT a nível nacional, quanto o nosso governo precisa fazer uma avaliação do cenário em que a gente está. E eu acredito que, assim, nós alcançamos avanços importantes nesses quase 2 anos de governo Lula, mas nós precisamos dar um salto qualitativo de diálogo com os setores com os quais nós temos dialogado pouco. Vou te dar um outro exemplo aqui. Os servidores públicos, Igor, no país todo, estão sofrendo com um problema que é o superendividamento, um problema sério, que está sequestrando, em alguns casos, 60% da renda dos servidores públicos aqui em Mato Grosso. Essa realidade não deve ser diferente em outros estados. Então, o governo precisa de proposta para enfrentar esse tema, esse problema que é um problema sério, que alcança milhares de famílias aqui em Mato Grosso e milhões de famílias no nosso Brasil, por meio de política pública, claro. Uma espécie de desenrola para servidor público endividado. Agora, deputado, eu entendo o que você está falando, mas eu tenho um compromisso aqui com a minha audiência, eu preciso levar para eles essa informação. Eu entendo que uma candidatura precisa ser construída, mas a pretensão do Lúcio Cabral para 2026 é se manter em Cuiabá ou o senhor pretende morar em Brasília? Não precisa nem me dizer qual é o cargo. Igor, se depender da minha vontade, é continuar em Cuiabá, continuar deputado estadual. Continuar, porque aqui eu estou muito mais próximo da convivência com a população. Mas é lógico, não é uma decisão que é minha pessoal, é uma decisão que tem que ser coletiva. E eu vou amadurecer isso com o meu partido, com a minha base, ou seja, com o nosso arco de alianças aqui, porque a gente precisa construir um arco de alianças aqui no estado para a disputa em 2026. Então, assim, pode ser que eu acabe vindo a disputar a eleição para deputado federal. Mas se depender da minha vontade hoje, é manter o mandato como deputado estadual, manter o trabalho como deputado estadual. Eu vou aqui gastar meus últimos R$100 no banco e vou dizer que apostaria esses R$100 que Lúcio Cabral, e a partir de 2027, estará em Brasília, viu, gente? Lúcio, muito obrigado por essa entrevista, uma satisfação conversar. De avião, viu, Igor? Mas o trajeto Cuiabá-Brasília não é tão longo, dá para fazer de carro, né, deputado? Nada, são 16 horas de viagem. Tá certo. Lúcio, muito obrigado pela participação, por essa conversa, foi ótimo escutá-lo, foi ótimo conhecê-lo um pouco mais, viu? Obrigado, Igor, obrigado. Tá? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, espero que eu tenha contribuído para o debate, espero que não tenha me estendido demais, porque às vezes a gente começa a falar e devaga, vai longe, vai e volta, mas estou aqui sempre à disposição, espero ter contribuído para esse debate que a gente tem que fazer nacionalmente. Maravilha, mais uma vez obrigado. O BDF Entrevista fica aqui, você acompanha o BDF Entrevista toda terça-feira às 9 horas na grade da TVT. Você também pode assistir ao programa nos canais do YouTube do Brasil de Fato e da TVT ou no streaming, na sua rede preferida, no seu aplicativo preferido. Um forte abraço, até a próxima semana.